Incrível. O melhor escritor de todos os tempos. Um contador de histórias. Imortal. Genial. Um homem religioso. Espetacular. Batalhador. Maravilhoso. Hans Christian Andersen nasceu em Odense, na Dinamarca, em 2 de abril de 1805, data em que é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil. O seu pai era sapateiro e a sua mãe havia pedido esmola quando foi criança. Era uma família nada convencional. O pai de Andersen era amargurado por não seguir os estudos. A avó de Andersen já havia sido presa. O avô de Andersen não era mentalmente estável. Ele era tão pobre, mas tão pobre, que no dia de seu crisma ganhou um par de botas de seu pai, seu primeiro par de botas. Ele ficou tão feliz que na missa não conseguia parar de pensar nas botas. Ele sentiu remorso e pediu perdão a Deus. E isso pode ter inspirado a história dos sapatos vermelhos. Apesar de todas as dificuldades, Hans Christian Andersen criou para si a ideia de que sua vida foi um belo conto. Muito religioso, ele acreditava que Deus era bom e que oferecia o melhor para seus filhos. Apesar das suas dificuldades, em sua autobiografia, Andersen descreve sua infância como uma infância feliz. Em 1819, Andersen foi a Copenhague, capital da Dinamarca. Lá ele ficou com muita fome e ele se submeteu a muitas coisas que não o agradavam, que não o deixavam confortável. O sonho dele era ser muito famoso como cantor e um ator de óperas. Mas acontece que ele foi rejeitado por tais ocupações, principalmente por conta de sua aparência, até que conseguiu entrar na universidade em 1828 aos 23 anos. Na faculdade que Andersen começou a escrever profissionalmente, depois de muitas tentativas, ele conseguiu a fama que ele desejava. As inspirações que Andersen tinha eram a Bíblia, o livro de 1001 Noites e folclore nórdico. A fé cristã de Andersen fazia com que ele encarasse a morte como iluminação, o encontro com Deus que ele considerava um bom pai. Nos seus contos, a presença de Deus era representada sempre pela luz do sol e pelo calor. Ele morreu em 4 de agosto, no ano de 1875, depois de ter uma vida repleta de superações, viagens e sucesso. Tanto que o rei da Dinamarca, Frederico VI, já tinha homenageado em vida e ajudado financeiramente seus estudos, participou do seu funeral. Hans Christian Andersen, filho de um casal pobre, sempre sonhou em ser um artista célebre, mas ele nunca se limitou a sonhar. Ele lutou a vida toda para alcançar o sucesso e conseguiu, e se tornou um dos maiores nomes da literatura. A menina dos fósforos era uma menina que ela trabalhava vendendo fósforos na rua e ela ficou muito triste depois que a sua avó morreu, então ela não era muito feliz. Ela preferia ficar na rua do que ficar em casa, porque os pais dela iam obrigar ela a voltar a trabalhar no dia seguinte, iam bater nela, a casa dela também era fria, tinha uns buracos na parede e tal. Conforme isso, ela entrou num beco e aí ela começou a usar aqueles fósforos para tentar se esquentar. A cada fósforo que ela riscava na parede ou na caixinha, uma necessidade dela aparecia ou era suprida. Ela encontra a avó dela, que havia morrido. Basicamente, ela tá no céu, né? Porque ela tá com a pessoa que ela mais gostou na vida, que é a avó dela, a única pessoa que tratou ela bem na vida. Ela tá no céu junto com Deus. E riscou de novo um fósforo na parede, que iluminou tudo à volta e, no seu fulgor, estava a velha avó, tão clara, tão luminosa, tão doce e feliz. Levantou a menininha para os braços e voaram ambas em esplendor e júbilo. Tão alto, tão alto. Naquele lugar não havia nenhum frio, nenhuma fome, nenhum medo. Estavam com Deus. As velas. A vela de sebo na casa pobre, as velas de cera na casa rica. Do
Bom Deus, muito obrigado por ter me dado para comer hoje. Amém. Os pequenos foram para a cama, receberam um beijo e adormeceram. Em frente da casa rica brilhavam luzes e soava música. As estrelas brilhavam sobre todas as casas, dos ricos e a dos pobres, igualmente claras, igualmente abençoadas. No conto Sapo, a mãe do sapo, ela tinha falado que tinha uma pedra preciosa na cabeça do sapo. Ele não acreditava que tinha uma pedra na cabeça, porque ele era muito feio. O Andersen, a mãe dele falava que ele era muito feio, só que a mãe dele falava que ele tinha descendência real. Mas a pedra preciosa na cabeça do sapo, busque-a no sol, veja se puderes. O brilho é demasiado, não temos olhos ainda para ver dentro de toda a magnificência que Deus criou. Isso vem a ser o conto mais belo, pois nós próprios estávamos lá. No conto A Vela de Sebo, conhecemos a história de uma vela que foi muito manuseada e após longos anos ela descobriu seu valor por conta do pavio que foi queimado, tornando ela branca novamente. A vela de sebo, ela era uma vela suja, aparentemente, porque as pessoas manusearam ela e ela acabou deixando isso tomar conta dela. Aí ela pensava que ela não prestava pra nada, ninguém gostava dela. Havia um pavio dentro dela, que esse pavio se acendeu e aí ela ficou branca e pura como ela é internamente. A chama explodiu como uma tocha de júbilo num matrimônio abençoado, e tudo ao redor se iluminou e ficou claro, desvendando os caminhos para os que a levavam, seus amigos de verdade, que agora também buscavam a verdade guiados pelo clarão da vela. Gotas e mais gotas, como semente de uma nova vida, escorreram ao longo da vela e recobriram com a sua substância a sujeira passada. Agora a vela de sebo encontrara o lugar que lhe cabia na vida, mostrando que era uma vela de verdade que brilhou durante muito tempo para a sua própria alegria e a das outras criaturas. Havia uma cidade que sempre ao pôr do sol um sino misterioso tocava no meio da floresta e ninguém sabia de onde vinha, até que um grupo de crianças decidiu procurar. O príncipe e um garoto muito pobre de mangas curtas e tamancos. Os dois continuaram a persistir e em uma hora eles tiveram que se dividir. Um foi para a direita e o outro foi para a esquerda, cada um pelo seu caminho. E depois no final eles sobem em cima de uma rocha e aí os dois se encontram lá, dão as mãos, se juntam, dão as mãos e aí eles ficam ouvindo o sino junto com os espíritos bem-aventurados e Deus, a presença de Deus. Toda a natureza parecia um grandioso templo em que as árvores e as nuvens flutuantes eram as colunas, as flores e a erva, os paralamentos de veludo, o próprio céu, a cúpula. Por fim, quando o sol desapareceu, sumiu-se também a cor rosa e milhões de estrelas acenderam. Brilhavam milhões de lâmpadas de diamante. O príncipe abriu os braços para o céu, para o mar e para o bosque. Então apareceu à sua direita o pobre confirmado das mangas curtas e dos tamancos de pau. Também ali havia chegado pelo seu caminho. Correram um para o outro e deram as mãos, no grande templo da natureza e da beleza. Sobre ele soou o sagrado sino invisível, enquanto os espíritos bem-aventurados pairavam à sua volta, cantando jubilosa aleluia. Na história Deus Nunca Morre, um casal muito pobre está tomando o seu de jejum, quando de repente a mulher percebe que seu marido está muito deprimido. Ela tem um plano de contar um sonho falso em que Deus havia morrido. Então ele fala que Deus nunca morre e ela deveria tirar esses pensamentos da cabeça. Então ela pergunta o porquê eles não confiavam nele. Então ela o abraçou e observava com os olhos apaixonados, que expressavam confiança, paz e felicidade. Quando ela disse: "Mas meu querido marido, se Deus ainda está vivo, por que nós não acreditamos e confiamos nele? Ele sabe até quantos cabelos temos em nossa cabeça, e nenhum deles se perde sem o seu conhecimento. Ele veste os lírios do campo, alimenta os pardais e os abutres." Isso foi como se um véu fosse levantado dos seus olhos, e como se um peso muito grande caísse de seu coração. Quando ela disse essas palavras, ele sorriu pela primeira vez depois de muito tempo, e agradeceu a sua esposa amada e piedosa pelo susto que lhe havia pregado, e através do qual sua fé em Deus renasceu e sua confiança foi restaurada. E na sala, o sol brilhava com mais calor sobre o rosto das pessoas felizes, e os pássaros cantavam cada vez mais alto seus sinceros agradecimentos a Deus. Sobre o linho, vemos uma planta que era muito feliz e sorridente, que foi arrancada de seu lugar
e com as fibras usadas para fazer panos. Depois essas fibras foram usadas para fazer papel. Nele foram escritas várias histórias bonitas. Depois ele foi queimado e suas cinzas voaram para o céu. Essa metamorfose pode corresponder à mudança de vida pela qual Andersen passou. O linho, tem várias metamorfoses, que é o vestimento e o papel. Mas isso aí trata-se do próprio Andersen, que é a evolução dele. E escreveram nele as mais belas histórias, que foram lidas diante de inúmeros ouvintes, e os tornaram mais sábios e melhores. Ora, aqui está uma coisa muito superior a tudo que eu tinha imaginado, quando vivia na terra, coberto de flores. Como poderia eu imaginar que ainda havia de servir para alegrar e instruir os homens? Não sei explicar o que me está acontecendo, mas é verdade. Deus sabe perfeitamente que nunca fui ambicioso e que nunca me queixei da minha sorte. Foi Ele que gradualmente me elevou até chegar à maior glória. O anjo é um texto que fala que quando uma criança morre, vem um anjo e a leva. E ele colhe várias flores para plantar no céu. E a flor que Deus mais gostar, ele dá um beijo. E assim essa flor começa a ganhar voz e vai cantando com as outras. No decorrer do caminho, eles vão colhendo as flores. Eles veem uma flor no meio de uns entulhos debaixo de uma janela. Era dia de recolha de lixo. E o anjo fala para a criança se eles podem pegar aquela. E o anjo explicaria o porquê no caminho. E aí no caminho o anjo foi contando a história de um garoto que nasceu doente e raramente podia levantar da cama. Quando ele podia, ele só podia dar umas voltas no quarto. E um dia um vizinho dele foi no bosque e trouxe uma flor. Aquela flor ele cuidou com muito carinho até o dia da morte dele. E aí depois disso a criança pergunta: mas como que você sabe disso? E o anjo responde: era eu mesmo a criança. E a criança abriu completamente os olhos e olhou para o rosto belo e jubiloso do anjo. Nesse momento estavam no céu de Deus, onde havia júbilo e bem-aventurança. E Deus apertou a criança de encontro ao coração, que logo recebeu asas como um outro anjo e com ele voou de mãos dadas, todos igualmente felizes. Todos cantavam, pequenos e grandes, crianças abençoadas, assim como a pobre flor do campo, que estava murcha, lançada ao lixo na desordem do dia de despejo, na rua estreita e sombria. Num campo havia uma pata que tinha seus ovos e eles começaram a nascer. Só que ela notou que tinha um que ainda não tinha chocado. E ela também notou que ele era muito grande, era o maior deles. Quando ele nasceu, ela viu que ele era um patinho bem diferente dos outros. Ele era bem maior e bem estranho. Ela levou os patinhos para conhecer os outros patos, foi para o pátio dos patos. Eles chegaram lá e os outros patos começaram a atacar o patinho feio, falando que ele era muito grande, os outros eram melhores que ele e que ele não servia de nada. Só que aí mesmo assim a mãe dele defendeu ele, falou que ele não tinha feito nada de ruim. Todo mundo da fazenda, do campo, os animais, os humanos, não gostavam dele, então ele fugiu. Depois que ele foi junto com os patos selvagens, ele ouviu um barulho e os caçadores estavam perseguindo os animais. O cachorro foi perseguindo ele, só que de tão feio que ele era, ele não o comeu. E depois disso ele ficou tão triste que aquele não era o lugar para ele e saiu nadando por aí. Quando chegou o outono, ele não estava nada bem porque ele estava começando a sentir frio. Era o primeiro pôr do sol que ele estava observando desde que ele tinha nascido. Ele viu vários pássaros muito bonitos nadando pelo lago e todos estavam admirando a beleza deles. Então ele começou a admirar aqueles pássaros, só que aí eles voaram para longe e ele nunca mais viu eles. Depois que passou o outono, veio o inverno e ele teve que ficar nadando sem parar para não congelar. Mas infelizmente ele congelou e um homem achou ele congelado e levou para casa dele para descongelá-lo. Quando ele já estava melhor, as crianças começaram a perseguir ele, querendo brincar, só que ele pensou que elas queriam matá-lo. Então ele fugiu para bem longe e ele viu os pássaros novamente. E aí ele pensou: bom, já que não resta nada nessa vida, eu vou lá falar com eles. É muito melhor ser morto por eles do que ser pisoteado, ridicularizado pelas pessoas. Quando ele foi entrar na água, ele viu seu reflexo. Esse tinha se tornado um lindo cisne. Ele nunca tinha imaginado que de um patinho feio ele ia se tornar uma coisa tão linda e maravilhosa. E ele pensou: nossa, quando eu era um patinho feio, eu nunca imaginaria que seria um cisne. Já não era mais uma ave desajeitada, cinzenta e escura, feia e horrível. Era um cisne. Não tem importância nascer num pátio de patos quando se foi chocado no ovo de cisne.